quem é minha mãe e quem são meus irmãos, está no registro de Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Narra o citado evangelista que Jesus estava rodeado de seus discípulos e da multidão aflita que sempre o procurava, quando um mensageiro foi até ele e lhe disse: a sua mãe e seus irmãos estão à sua procura. E Jesus, após ouvir essa mensagem, perguntou para o próprio mensageiro: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Para em seguida, dirigindo-se aos discípulos que estavam ao seu derredor e apontando para eles as suas santas mãos, complementar: aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é somente Mateus que registra essa significativa palavra de Jesus. No mesmo sentido, Marcos, trocando palavras insignificantes que de modo algum alteram o sentido da mensagem, no mesmo sentido, Lucas. Vemos, pois, que a passagem representa de fato, e pela grandeza do ensinamento nela contido, não poderia ser diferente, uma palavra profunda e esclarecedora do Cristo, como são todas as palavras que saíram de sua boca. Sabemos nós, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que a vinda de Jesus, para que trouxesse à humanidade um roteiro seguro e firme para a sua libertação, havia sido prevista há muito tempo. Narra Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que quando a Terra já estava preparada para receber a vida humana, após as transformações telúricas pelas quais passara, Jesus recebeu para o seu rebanho milhões, diz Emmanuel em A Caminho da Luz, milhões de espíritos exilados de um planeta que gira em torno da estrela Capela ou Cabra, que pertence à constelação do Colcheiro. Uma estrela que, segundo os dados astronômicos, dista 42 anos-luz da Terra, sabendo-se que a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Esse planeta, que orbitava e que deve orbitar ainda em torno de Cabra ou Capela, havia passado por uma revolução significativa e iria galgar, segundo o imperativo da lei do progresso, um estágio de evolução no qual não mais comportaria a presença de espíritos rebeldes, orgulhosos, egoístas e preguiçosos. Em razão dessa transformação que muito se parece com um processo pelo qual o nosso orbe já também está em andamento, houve a necessidade de se expurgar de lá, de se exilar desse planeta, milhões de espíritos. E vieram eles para reencarnar na Terra, para dar ao nosso planeta um impulso inicial necessário
para o desdobramento do seu progresso ainda incipiente. E Jesus, ao recebê-los, percebeu de forma clara que aquele conjunto de espírito, um número altamente significativo, conforme registra Emmanuel, trazia dentro de si a revolta de haver deixado para trás os seus entes queridos, as suas almas afins, e vieram para esse mundo novo, onde um ambiente ainda inóspito e embrutecido socialmente os esperava, clamando pela atuação, pela construção de um progresso necessário e imperioso aqui também na Terra. E diante da revolta dos capelinos, o Cristo, diz Emmanuel, promete a eles que viria aqui encontrar-se com eles e reavivar cara a cara, face a face, todo aquele conhecimento que já lhes estava sendo transmitido por Jesus, o governador do nosso planeta. Um dos espíritos angélicos que preside a formação, o governo e os destinos do nosso próprio sistema, nas palavras de Emmanuel. E é por isso, em razão dessa promessa, que Jesus faz aos capelinos revoltados, que as civilizações primitivas guardavam a ideia de que nasceria aqui uma grande luz, de que viria à Terra uma alma abençoada, de que um verdadeiro Deus visitaria os humanos, a fim de traçar esse roteiro, esse caminho que os libertaria do sofrimento. Isaías, um dos grandes profetas judeus, registra com beleza inimaginável a espera desta grande alma, deste enviado, deste Cristo, desse verdadeiro Deus que iria trazer a libertação dos homens. Disse Isaías, prevendo o nascimento do Cristo: ele virá para trazer luz àqueles que se encontram desviados do caminho. Virá para dar crença aos que não a têm. Virá para dizer a rota para os que se desviaram do caminho da vida. Virá para amar e vivificar o homem. E é assim, diante da grandeza que Isaías percebeu na figura de Jesus, que ainda estaria por vir, que muitos outros profetas, em sociedades, em civilizações distantes umas das outras, também falavam de um mestre que deveria vir para dizer a última palavra. E para, como disse Isaías, fazer raiar a luz para aqueles que ainda transitavam no caminho das trevas e desviado do caminho da vida. É por isso que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga qual o tipo mais perfeito que Deus houvera concedido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E o Espírito da Verdade, de maneira objetiva e sintética, responde: Jesus, o tipo mais perfeito que Deus outorgou ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Se Jesus é o governador do nosso planeta,
o responsável por toda a humanidade que por aqui transita, inclusive esses milhões de exilados de Capela que com ele se encontraram e que acabaram por tirar do Cristo a promessa de que viria até nós. Diria ele alguma palavra que contivesse em verdade? Teria Jesus, em qualquer passagem, por mais singela da sua vida, dado um exemplo que pudesse ser criticado, comparado aos erros que permeiam a vida dos mortais em mundo como o nosso, de provas e de expiações? Certamente que não, meus irmãos. Daí porque o intérprete do Evangelho deve aperceber-se do real significado das palavras do Cristo. Porque interpretar nada mais significa do que buscar o sentido real das coisas. E é isso que nós vamos fazer nessa curiosa passagem. Sua mãe e seus irmãos te chamam. Mas quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Para logo em seguida, dirigindo-se aos discípulos que o cercavam, afirmar: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. A expressão irmãos de Jesus não aparece somente aqui em Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50, e nos demais evangelhos sinóticos, que reprisam passagem em tudo por tudo semelhante à narrada por Mateus. Em várias passagens evangélicas, nós encontramos referência a irmãos de Jesus. E Jesus teria, de fato, irmãos biológicos? Há uma passagem no Evangelho em que, mais do que referência à palavra irmãos, são citados os nomes daqueles que seriam considerados irmãos de Jesus. Quando se pesquisava a origem de Jesus, de onde ele teria vindo, a que família pertencia, com quem aprendera aquelas mensagens luminosas que ministrara, qual teria sido a sua escola, alguém complementou: não é esse o filho de José, de Tiago, de Judas e de Simão? Tiago, Judas, José e Simão são citados, portanto, no Novo Testamento como sendo irmãos de Jesus. E aí nós teremos que fazer uma pequena incursão sobre o sentido da palavra irmãos. Como é que os judeus concebiam e empregavam essa palavra? Porque hoje, no sentido restrito, irmão significa aquele ligado por laço de sangue, o parente colateral em segundo grau, ou filho da mesma mãe, ou filho do mesmo pai, ou filho de ambos, mas de qualquer maneira que tem um ascendente comum. Para os judeus, afirmam estudiosos profundos das Escrituras. E não é de hoje que se pesquisa esse tema. Os judeus empregavam a palavra irmão para significar primo em primeiro grau. E mais ainda, para significar parentes próximos. Quem diz isso? O próprio autor da Vulgata, São Jerônimo, explicita o tema.
dizendo exatamente isso, que os judeus empregavam a palavra irmão para significar primo em primeiro grau. E São Jerônimo, quando afirmou que os judeus aplicavam a palavra irmão para significar primo em primeiro grau, não foi o primeiro a dizê-lo. Eusébio já tinha registrado o fato quando, examinando os pergaminhos primitivos, encontrou o emprego da palavra irmão, referindo-se a parentes de Jesus. E mais para cá, na modernidade, nós temos respeitáveis pesquisadores que foram aos textos originais, que não se valeram de tradução e chegaram a esse mesmo resultado. Dentre eles, Lázaro Ludovico Ramenhof, que traduziu inclusive para o Esperanto o Novo Testamento. Também temos em Torres Pastorino a assertiva de que os judeus empregavam a palavra irmão, e ele, que conhecia profundamente o grego, traz explicação minuciosa a respeito desse emprego. E mais ainda, autores mais chegados ao nosso tempo, como Leopoldo Cirne, na conhecida obra Personalidade de Jesus, e Kruger Matos, em uma famosa conferência proferida na cidade de Juiz de Fora e que a FEB transformou em livro com o título Irmãos de Jesus, nos diz que não só os primos, mas também parentes mais chegados eram chamados pelos judeus de irmãos. E um exemplo conhecidíssimo do uso da palavra irmão para significar parente chegado está lá no Gênesis, quando Abraão resolve despedir-se de Ló, que era seu sobrinho, em razão de uma briga existente entre pastores que pastoreavam rebanhos de um e rebanhos de outro. E Abraão, então, se dirigindo a seu sobrinho, a Ló, lhe diz, segundo registrou Moisés no Gênesis, que não haja contenda entre nós, porque somos irmãos. Que não haja contenda entre nós, porque somos irmãos. Temos aí, nessa passagem bíblica, o reconhecimento de que um tio chamava o seu sobrinho de irmão. E se era assim, quais seriam essas pessoas que os evangelistas nominam de irmãos de Jesus? José? Simão? Quem seriam essas pessoas que foram chamadas por mais de uma vez de irmãos de Jesus? Tiago? Diz Leopoldo Cirne que esses nominados irmãos de Jesus eram filhos de uma irmã mais velha de Maria, mãe de Jesus, casada com Cleófas, ou Cleofás, como preferem alguns. Eram, portanto, primos em primeiro grau de Jesus. E seguindo o costume antigo dos judeus, chamados de irmãos, como Abraão chamou Lote ao dele se despedir para que não houvesse contenda entre eles. E todos esses autores, meus irmãos, citados, estudiosos da matéria, concluem o estudo do tema asseverando que nenhuma lógica haveria se Jesus tivesse irmãos materiais, consanguíneos. A expressão contida no fecho do messianato do Cristo, quando ele já na cruz dirige-se
a Maria e lhe diz: mulher, eis aí teu filho, referindo-se a João. E a João: filho, eis aí a tua mãe. E a partir desse dia, João teve Maria como mãe e dela cuidou e com ela conviveu até o seu desencarne em Éfeso. Essa é a prova maior de que, de fato, Maria, àquela hora, ao perder Jesus, não tinha mais nenhuma parentela de primeiro grau. Mas, meus irmãos, toda essa preocupação em interpretar as palavras do Cristo foram dirigidas a Emmanuel para que ele, melhor do que ninguém, nos dissesse o seu real significado. Na pergunta 342 do Consolador, os espíritas do Brasil inteiro é que criaram as perguntas que constituem um livro, sabemos nós, enviadas para Chico Xavier, ainda em Pedro Leopoldo. Uma delas, a 342, é exatamente essa. Qual o significado das palavras contidas em Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Emmanuel traz aí o caminho para a verdadeira interpretação. Em primeiro lugar, diz Emmanuel, é para nos dizer a respeito da fragilidade dos laços consanguíneos. O que vem da carne fica com a carne. E como bem observou Kardec também ao comentar a passagem, muitas vezes, antes mesmo do perecimento do corpo, esses laços já estão desfeitos, porque a consanguinidade não gera afinidade. Então Emmanuel diz: em primeiro lugar, o mestre quis chamar a atenção para a fragilidade dos laços consanguíneos. É interessante que depois de tanto tempo, no que diz respeito, por exemplo, à paternidade, hoje a sociedade já despertou e afirma, através da lei e da jurisprudência, que não é a consanguinidade que gera a paternidade, mas são os cuidados, o amor, o trato afetivo. É a chamada paternidade socioafetiva. Jesus diz isso, afirma-nos Emmanuel na pergunta 342 do Consolador. Os laços de sangue são efêmeros e nem sempre geram afinidade. Nem sempre têm a marca da harmonia de espíritos simpáticos e afins. E em segundo lugar, diz Emmanuel, quis o Cristo estabelecer um padrão novo de parentesco, que deve ser o universal, o que não fica restrito em um campo pequeno e segmentado da chamada família, mas o que se espraia pela família universal. A nós nos parece que melhor interpretação não poderia haver. Porque o próprio Kardec, ao comentar a passagem, nos fala de maneira memorável que existem duas espécies de parentela: a parentela material e a parentela espiritual. E diz mais que a parentela material está calcada em laços de sangue e que, portanto, muitas vezes não perduram após o desfazimento da própria matéria, que, ao contrário, às vezes se desfaz antes dela.
Mas existe a parentela, a família espiritual, que é de natureza permanente e que tende a se expandir à medida que o espírito evolui. E o que prende esses parentes na parentela chamada espiritual são exatamente os laços de amor, que são perenes, que são eternos, que não encontram barreiras e que se perpetuam pela jornada infinita, qualquer que seja essa jornada que o espírito escolha fazer. E que ainda sobre a visão espírita, porque sabemos nós que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus, aquele que no sermão das últimas palavras, quando Cristo já estava se despedindo dos seus apóstolos, horas depois irá ser preso, justamente também nominado por isso, Sermão das Despedidas, ele diz: muita coisa eu não posso revelar ainda. Por isso, mandarei o Consolador, que não só esclarecerá tudo quanto eu disse, mas dirá ainda muita coisa que eu não pude revelar. Então vem o Consolador e nos esclarece que dentro da família, no nosso lar biológico, nos laços criados pelo sangue, com a consanguinidade material, na maioria das vezes, meus irmãos, nós vamos encontrar não laços espirituais marcados pela afinidade, mas os chamados laços provacionais, assim nominado por Martins Peralva. O que são laços provacionais? Dentro da família, na grande maioria das vezes, porque estamos em um mundo de provas e de expiações, nós vamos encontrar espíritos que já se encontraram, que já estiveram junto em muitas lutas no passado. Mas, infelizmente, esses encontros não foram encontros harmoniosos. Não foram, infelizmente, marcados por fatos enriquecedores, mas, ao contrário, por fatos que deixaram profundas marcas nos atores envolvidos. Laços provacionais que são comuníssimos em nossas famílias consanguíneas, vêm para que possamos restaurar esses desequilíbrios havidos em vidas anteriores. Ou na expressão feliz de Emmanuel, para transformar as algemas de ódio em laços de amor. Ora, se a maioria dos laços havidos na parentela da consanguinidade são de natureza provacional, como nos diz o autor citado, é claro que nós vamos encontrar atritos, arestas, dores, desequilíbrios, sofrimentos que clamam por restauração. Assim, meus irmãos, um ponto ainda importante a ser considerado. Para a verdadeira interpretação de qualquer texto, não só dos evangélicos, cumpre ao estudioso lançar olhos sobre a obra inteira, o que os exegetas chamam de interpretação sistemática. Se não conhecermos a obra toda e pensarmos da obra uma passagem, um texto, um fragmento, nós nunca chegaremos a bom termo com essa interpretação. Os afoitos, por exemplo, costumam encontrar contradição entre a palavra do Cristo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos,
e o antigo mandamento contido no Decálogo, trazido por Moisés: honrai pai e mãe. O Cristo reafirmou a validade desse mandamento e reafirmou explicitando-o, inclusive quando encontrou-se com um jovem rico, que lhe perguntou como chegar ao reino dos céus, como atingir a perfeição. E Jesus então lhe responde: cumpra os mandamentos. Quais? Perguntou o jovem rico. Ora, aqueles que estão escritos no Decálogo, os trazidos já por Moisés: amar a Deus sobre todas as coisas, não matar, honrar pai e mãe. Faze isso e viverás. Quando dos 10 mandamentos contidos no Decálogo, Cristo separa 3 ou 4 e dentre eles destaca o 4º mandamento, que é honrar pai e mãe, ele valida esse mandamento. E o Espiritismo dá uma relevância muito grande à posição dos pais. Já nos disse o presidente dessa reunião que nós estamos em agosto, no mês dos pais, e que, portanto, uma palavra, pelo menos, deve ser dita direcionada aos pais. Na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, que está contida no capítulo 10 da parte 2ª, Kardec indaga: a paternidade é uma missão? Lembram-se da resposta? A paternidade é uma missão? O que é missão? Nas perguntas anteriores, Kardec já havia decodificado com precisão o conteúdo da palavra missão. Todos os espíritos, está lá a partir do título do capítulo 10. Tem 2 tipos de trabalho: melhorar-se a si mesmo e cooperar para o equilíbrio universal. Quando ele está trabalhando para melhorar a si mesmo, ele está fazendo o que o capítulo chama de trabalho. E quando ele está atuando para ajudar o próximo, ele chama de missão. Das ocupações e missões dos espíritos é o título do capítulo. Então, lá embaixo, Kardec indaga: ora, se missão é o trabalho realizado em benefício do outro, a paternidade é uma missão? Respondeu o Espírito da Verdade: indubitavelmente. A paternidade é uma missão. Então, vem para nós, pais, espíritos que necessitam do recomeço. E está nas nossas mãos a grande responsabilidade de encaminhá-los, de direcioná-los para a verdadeira vida, de inculcar neles, quando ainda criança e, portanto, ainda toldados pelo véu do esquecimento, os princípios que devem nortear a sua vida. Palavras maravilhosas estão contidas no livro Libertação, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Quando a mentora espiritual chamada Matilde, após um longo tratamento de uma jovem senhora obsidiada, filha inclusive de um juiz, avisa a ex-obsidiada Margarida que irá renascer como sua filha. E lhe dá então um precioso conselho: não me trate como uma boneca mimosa, como um bibelô de biscuit. Eu sou um espírito que necessita, nos primórdios da vida, de receber a precisa orientação espiritual. Não me trate como uma boneca, um bibelô, mas como um espírito
que necessita de amparo, de proteção e de lembrança dos grandes conhecimentos espirituais trazidos por Jesus para que eu conforte a minha vida em padrões novos. É a lição de Matilde a Margarida. A paternidade, então, meus irmãos, é uma grande missão que muitos de nós, muitas vezes, deixamos sem a devida atenção. Nos descuramos dela e permitimos, com a nossa missão, com a nossa desídia, que aqueles que nos foram entregues para o direcionamento do caminho do bem se percam nessa nova vida. Mas há ainda um outro dado significativo, uma outra interpretação preciosa que se pode tirar da palavra do Cristo. Os estudiosos citados aqui dizem, e nós sabemos disso ao analisar o Velho Testamento, principalmente o Pentateuco de Moisés, que eles se acreditavam um povo escolhido, diferente, os chamados filhos de Deus, e que a salvação era restrita a eles. Ou seja, a própria salvação espiritual estava ligada a um vínculo genético. Só se salvaria o povo eleito, o povo judeu. E é judeu quem é filho de judeu. Então Jesus alerta: os vínculos materiais e consanguíneos não têm a menor diferença e nem são contados como qualquer bônus para a análise da nossa atuação aqui na Terra. Não importa qual é a nossa nacionalidade. Então, esse paradigma judeu de que haveria um povo escolhido para receber a salvação é também destruído nessa passagem. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não são vínculos materiais consanguíneos que de fato escolherão aqueles que devem chegar à morada do meu Pai, mas aqueles que fazem a sua vontade. E vamos nos lembrar aqui da figura venerável de Bezerra de Menezes, que nasceu exatamente para unificar o movimento espírita, para trazer unidade a esse movimento, e cujo planejamento reencarnatório, nos revelado por Humberto de Campos através de Chico Xavier, nos diz que foi o próprio anjo Ismael que designou Bezerra de Menezes para vir até o Brasil fazer com que mais um adubo se colocasse naquela semente nova que deveria florescer na pátria do Evangelho. Em 31, ou melhor, em 29 de agosto de 1831, nasce Bezerra de Menezes. Torna-se médico muito novo, aos 24 anos. Tem uma vida rica no sentido profissional, no sentido político. Foi vereador em dois mandatos, deputado pelo estado da Guanabara, naquela época, o município neutro, na época do Império. Foi indicado em uma lista para ser senador. No entanto, deixou que sobressaísse de sua biografia a sua atuação como médico. Aquele que renunciou a todas as honras do mundo para cuidar dos pobres. Daí o apelido de médico dos pobres. Ramiro Gama, em sua conhecida obra Lindos Casos de Bezerra de Menezes, nos diz que certo dia, após um trabalho exaustivo, chega Bezerra de Menezes em casa com as pernas muito inchadas e tem a surpresa desagradável de encontrar a filha adoentada, febril, passando mal, enjoada,
ele medica a filha, cuida dela, mas preocupa-se porque não conseguiu detectar a origem daquele mal-estar, daquela febre alta. E quando ele está ainda no quarto da menina, lhe bate à porta uma mãe necessitada, chamando-o para atender a sua filha, que também estava com febre adoentada. E a mulher de Bezerra de Menezes, então, embora não tenha verbalizado, torce através de um olhar súplice para que ele não atenda aquele chamado e permaneça ali aos pés da filha que clamava por cuidados. Mas Bezerra de Menezes sai e vai acompanhar aquela pobre mãe até um morro distante da sua casa na Tijuca, através de uma caminhada extremamente penosa. E lá, medica a menina, dá-lhe uma água fluidificada, deixa sobre a mesa um dinheiro para que a mãe possa comprar os medicamentos indicados e volta para casa, chegando já quase de madrugada. E leva um susto, porque a casa estava toda apagada e muito quieta. O susto foi tão grande que Bezerra de Menezes achou que a menina podia até ter desencarnado. E qual não é a sua surpresa quando ele chega no quarto e vê a criança dormindo sossegadamente ao lado da mãe? Ele então lhe toma a temperatura e vê que milagrosamente ela estava com a temperatura absolutamente normal. Meus irmãos e minha mãe, disse Jesus, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, não aqueles que estariam ligados a Jesus ou qualquer um de nós pelos vínculos perecíveis da carne. Em outra passagem também significativa, Jesus já houvera dito a mesma coisa em outras palavras, na parte 7ª do Sermão do Monte, a nominada regra da ação. Quando Jesus termina de sintetizar a boa nova para os discípulos mais chegados, ele encerra o seu discurso com uma palavra extremamente clara para que dela não houvesse mais nenhuma dúvida. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica é um homem sábio e prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. E pode vir a chuva, o vento, as tempestades, a casa continua de pé, porque tem solidez. Mas o que ouve a minha palavra e não a pratica é o homem tolo e imprudente, que constrói a sua casa sobre areia. E diante da primeira chuva, do primeiro vento, da primeira tempestade, a casa cai e é grande a ruína. Nós estamos aqui, meus irmãos, para conseguirmos o extremo galardão de sermos irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus, como o próprio Mestre disse, são aqueles que cumprem a vontade do Pai. A leitura preparatória foi maravilhosa nesse sentido, nos chamando a atenção para as responsabilidades que cada um de nós temos para bem guiar a nossa vida, para darmos conta da nossa administração. O tempo está aqui, à nossa disposição. As oportunidades para que conquistemos esse título, irmãos de Jesus, porque sabemos fazer a vontade do Pai, nos é fornecido todos os meios para tanto. É preciso, portanto, agir, agora, de imediato, hoje. Raul de Leone, em precioso poema que ele nominou Tempo e Conta, nos chama a atenção para esse fato, dizendo assim: Deus pede estrita conta do meu tempo.
e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que perdi sem conta tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Porque aqueles que sem conta gastam o tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu não ter tempo. Muita paz.